Eu vou tentar resumir, porque esse assunto é muito longo, eu necessitaria de horas aqui para ficar explicando para vocês. O Ghirardelli, ele montou uma estratégia na cabeça dele, uma teoria para convencer vocês de que o Bolsonaro não é fascista, de que o Bolsonaro não tem um projeto político fascista e que não estamos vivendo num regime fascista. Eu concordo com o Ghirardelli, né? Não estamos vivendo num regime fascista, mas ele usa, o Ghirardelli, ele usa o modelo nazista de 1920 e poucos, 1930, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, para comparar com a situação do Brasil, para comparar com o Bolsonaro. Na cabeça dele, o Bolsonaro não é fascista porque ele não fez o que o Hitler fez. Gente, são outras épocas. Foi em 1920, 1930. A Alemanha, não caia nesse papo do Ghirardelli, a Alemanha tinha outro contexto político, outro contexto econômico, outra situação política, completamente diferente, outro modelo econômico, né? Um outro molde de republiqueta, diferente do Brasil. Como é que o Ghirardelli compara a Alemanha nazista, antes da ascensão nazista, com o Brasil do Bolsonaro, com a república presidenciável de Bolsonaro, né, com a situação econômica do Bolsonaro? É completamente diferente. É outro contexto político. Não dá para comparar. Não dá para comparar. E outra, não dá para comparar Hitler com Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é um fascistinha, mas ele não tem capacidade, não tem condição, não tem capacidade cognitiva de escrever um texto. O Hitler, se vocês forem comparar, é idiota comparar isso, mas o Hitler, ele escreveu um livro, ele criou ideologias, montou ideologias, né? Ele foi para a guerra, ele virou chanceler. O que o Bolsonaro fez? Né? Não fez nada. O Bolsonaro não é capaz de escrever um parágrafo. Como é que ele vai virar ditador? Como é que ele vai virar um fascista? Como é que ele vai dar um golpe? O Bolsonaro não é capaz de fazer isso, porque ele é burro, sabe? É ridículo comparar. Eu sei, o Hitler é um demônio, mas é um demônio que conseguiu fazer um Estado forte na Alemanha porque tinha outras. Era uma outra época. A Alemanha não estava totalmente quebrada. Tinha muita miséria na Alemanha pós-guerra mundial, tinha aquele tratado lá. Mas o Hitler, ele reergueu a economia da Alemanha porque ele unificou a Alemanha, né? Ele unificou a Alemanha porque ele agradou uma boa parte dos alemães, certo? Essa é a verdade. Com o discurso dele, com o livro que ele vendeu, né, que tinha já o antissemitismo, o discurso antissemita, que naquela época era intrínseco no povo alemão, mesmo antes da ascensão nazista. Ele não agradou necessariamente os pobres alemães. Ele usou os pobres alemães para uma guerra. Ele modernizou as estradas alemãs, autobahns, fez autobahns, bunkers, estradas subterrâneas, para uma guerra. Os pobres continuaram pobres. Ele agradava somente a elite da burguesia alemã. Então esse discurso do Hitler caiu como uma luva para o povo alemão.
Eles estavam entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. O Hitler estava preparando a Alemanha para uma guerra. E ele convenceu esse discurso com os alemães. Certo? E o Giraldelli fala que o Bolsonaro ele precisa de um projeto político fascista para, como se fosse, instalasse nos dedos e criasse um projeto e virasse um país fascista, um molde de um modelo fascista, um instalar de dedos, como se você precisasse de peças para mexer no tabuleiro, como se você precisasse de um projeto fascista. O Hitler nunca fez um projeto fascista, Giraldelli. O Hitler ele usou as ideologias dele, ele agradou o povo alemão através das ideologias, do ultranacionalismo, do arianismo, do anticomunismo. Isso caiu como uma luva lá para a Alemanha. E para o Hitler conseguir se autoproclamar ditador, foram anos e anos para conseguir o Hitler virar ditador em 1933. O Hitler foram duas tentativas de golpe. O primeiro golpe do Hitler foi frustrado. Hitler foi preso. Ficou, se eu não me engano, 9 meses na cadeia. Na segunda tentativa de golpe, o Hitler fez um alto golpe. Eu acho que ele já era chanceler, né? Ele já era chanceler, deu um alto golpe, ele queimou o parlamento alemão e botou culpa nos comunistas. E aí pronto, e aí em 1933 ele se autoproclamou um ditador. Quer dizer, tudo estava encaminhado, né? Esse Estado forte da Alemanha, essa unificação da maioria do povo alemão, né? Isso fez com que ele virasse, um país com regime fascista. Diferente do Brasil. O Brasil vive uma república presidencialista, né? Onde você tem a república, você tem democracia, as instituições democráticas, STF. Bolsonaro não consegue nem aprovar um projeto armamentista. Como é que ele vai virar ditador nessa situação do Brasil? Como é que ele vai virar? Como é que ele vai ter um projeto fascista? Como é que ele vai implementar isso, Giraldelli? Aí, enquanto o Hitler fomentava a indústria bélica, a indústria de transporte, fez a Volkswagen, criou a Volkswagen para a guerra, né? E o Bolsonaro, há 30 anos como deputado, não fez nada. É da velha política, dando cargos para o Centrão. Agora, e daí se ele está destruindo a República? Né? E daí que eu falo comparando com Hitler. E ainda mais, o Bolsonaro ele inflama os dois poderes, o legislativo e o judiciário. Né? Ele flerta com golpe. Ele sempre foi um ditadorzinho, autoritário. E o Giraldelli diz ainda que o Bolsonaro não é autoritário. Claro que ele é autoritário, pelo amor de Deus. Ele é um fascistinha, não tem nada a ver com a Alemanha nazista. Não tem nada a ver com aquela realidade da Alemanha nazista. É outro contexto político, outro contexto econômico. A gente não está sofrendo uma ascensão comunista como a Alemanha sofreu naquela época. São duas épocas completamente diferentes. Então, peraí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Bolsonaro não conseguiu aprovar nada do que ele quis. Se dependesse só dele, esquece a República, esquece a oposição, esquece o STF, o Bolsonaro já teria virado um ditador. Porque ele tem o
o ímpeto fascistoide, ele tem isso. Tá certo, é difícil dele dar um golpe, concordo com o Giraldelli. Concordo com o Giraldelli que precisaria de um Estado forte. O Brasil não... Porra, o Brasil tá mal, cara. Tá mal. Tá mal. Agora, isso não quer dizer que o Bolsonaro não possa dar um golpe, né? Pode dar um golpe, sim. Pode dar um golpe. Mesmo diferente da situação da Alemanha nazista, né? Só que o Bolsonaro é mequetrefe, é um fascistinha mequetrefe que nunca vai conseguir dar um golpe, né? Tomara que não. Eu não vou dizer nunca, mas é difícil. Agora, que ele flerta com golpe, ele flerta com golpe. Isso é fato. Agora, vem o Giraldelli e diz que o Bolsonaro é anarcocapitalista. O Bolsonaro é anarcocapitalista, Giraldelli. Anarcocapitalismo é ausência de Estado. Como assim? Não procede isso. O Guedes, ele pode ser um neoliberal, um entreguista, e daí? Bolsonaro é um fascistinha. Sempre apoiou tortura, sempre apoiou ditadura militar. Não é verdade? E aí o Giraldelli, ele compara também com os bancos alemães, que o Hitler fez com os bancos alemães, com o que o Bolsonaro e o Guedes fazem com os bancos aqui do Brasil. Que coisa mais imbecil, cara, comparar dois países completamente diferentes. O Hitler, ele tirou os judeus dos bancos, não é para ter um plano fascista, não é para ter um plano político fascista. O Hitler, ele tirou os judeus dos bancos por causa da ideologia arianista dele, né? O arianismo, Giraldelli, não tem nada a ver com para ter um projeto político fascista. Então o Hitler fez isso com os bancos, ele fortificou os bancos, deu dinheiro para o pequeno, médio empresário. Ora, ele usou os pobres tinham os direitos retirados daquela época, ele usou os pobres para construir a Alemanha forte para uma guerra, né? Os pobres continuaram pobres. Então o Bolsonaro, Giraldelli, o Hitler, Giraldelli, ele não precisou de um projeto fascista para dar um golpe, para ter virado ditador. From the first murders of mental patients to the mass murders of Jews, there is no real political motive. It was not enemies who were liquidated, nor opponents of the regime, but innocent people whose very existence was in conflict with the Nazi dream. Então, como vocês podem ver, o Hitler nesse vídeo aí, ele não tinha motivo político, ele exterminou inocentes, né, por causa da ideologia dele. O ultranacionalismo, o arianismo, o anticomunismo. E isso agradou os alemães, só que os alemães não sabiam que o Hitler ia virar um ditador. Foi só depois de 1933, que o Hitler já tinha poder, que ele se autoproclamou ditador. E aí vem o Giraldelli, não, porque fomentou o pequeno e médio empresário. Claro, ele usou esse pessoal, usou esse pessoal para construir um Estado mais forte para uma guerra. O Hitler achava que a guerra ia durar pouco tempo, né? E vocês viram que não foi isso que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E aí eu falo o seguinte: o Bolsonaro também tem ideologias.
né? Ele tem a ideologia da extrema-direita, o Hitler era de extrema-direita. E o Bolsonaro tem ideologia anticomunista também, contra minorias. Tem algumas semelhanças com Hitler. Tem algumas semelhanças. Mas tem muita diferença. Não dá para comparar. Então, repetindo, não tinha motivo político, não tinha projeto político. O Hitler não precisou de nenhum motivo político ou projeto político para ter virado um ditador, um fascista, né? Então... e outra coisa, o Ghirardelli falou que o Bolsonaro ele tem apenas puxa-sacos nas Forças Armadas, na polícia, diferente do Hitler. Ora, o Hitler, o SA era uma milícia armada, era um partido político com milícia armada. Totalmente diferente do Bolsonaro e as milícias aqui. Aqui é corrupção, aqui é... né? E o Bolsonaro ele não tem puxa-sacos como o Ghirardelli fala. É porque o Ghirardelli não conhece pessoas das Forças Armadas, da polícia. 80% da polícia iria para... quase que 70% da polícia, eles iriam para uma guerra falando em eliminar a esquerda em nome do Bolsonaro, Ghirardelli. Isso é fato, não é um bando de puxa-sacos. Pelo menos os que eu conheço, eles vão para a guerra, né? Falam em eliminar a esquerda, falam em ter esse discurso anti-esquerdista, né? E são policiais, são das Forças Armadas. Engraçado dizer isso, mas a gente tem mais militares no governo do que militares na época do governo nazista. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. E não caiam nesse papo aí do Ghirardelli em relação ao Bolsonaro.